Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Pulga. Se você não é inscrito, se inscreva desde já e acompanhe as dicas para as loterias. Pessoal, o assunto de hoje é Loto Fácil mais uma vez. Queria mostrar para vocês uma maneira bem eficiente de você estar escolhendo números fixos para o seu fechamento. Todo mundo sabe que os melhores fechamentos da Loto Fácil se utiliza de números fixos. Mas se você não escolher da maneira correta, é muito difícil você fazer até 11 pontos. Então hoje eu vou dar um exemplo com 8 números fixos. Mas aí você pode utilizar a metodologia de escolha para até aí 5, 6, 7, 9 números fixos. Uma dica, pessoal, nunca jogue mais do que 9 números fixos na Loto Fácil, porque é muito difícil de 10 números fixos para frente você acertar os 10 aí. Então no máximo até 9. Eu costumo usar sempre 8, de 8 para baixo. Então eu vou dar o exemplo de 8 números fixos, ok? O estudo funciona da seguinte maneira. Pegue os 12 últimos concursos, que seria aí um mês de sorteio do Loto Fácil. 3 por semana, 4 semanas no mês, 12 concursos. Então aqui eu já fiz um pré-estudo para adiantar no vídeo para vocês. Os números em vermelho é a quantidade de vezes que aquela dezena saiu durante esse mês, durante os 12 últimos sorteios. Então tá aqui, número 1 saiu 5 vezes, 2 saiu 8 vezes e assim por diante. Vamos escolher os números fixos a partir desse estudo. Como seria? Como eu faço? Pessoal, você escolhe dos 8 números fixos 5 ímpares, porque na Loto Fácil são 13 números ímpares e 12 pares ao total. Então a tendência sempre é dar um pouco de números ímpares a mais nos sorteios. A média sai no sorteio aí 8 ímpares e 7 pares. Então jogue uma dezena mais do que a metade do que você escolheu para seus fixos. Se eu vou jogar com 8 números fixos, eu vou escolher aí 5 ímpares. Metade é 4, mais 5 ímpares. Tá certo? 5 ímpares e 3 pares. Vamos lá, nas ímpares. Você vai escolher também uma a mais do que a metade para ser as dezenas fortes e 2 fracas. Mas o que seria fortes e fracas? Seriam 3 mais sorteadas ímpares nos 12 últimos sorteios e 2 menos sorteadas ímpares nos 12 últimos sorteios. E nas pares, mesma coisa. São 3 pares nas fixas, você vai utilizar de 2 pares mais sorteadas e uma menos sorteadas, tá ok? Então, usando esse pré-estudo que eu fiz aqui, vou estar colocando as dezenas fixas no quadrinho aqui para vocês verem. 3 números ímpares mais sorteados. Nesse caso aqui, número 5, 9 vezes. Pode ver. Vou digitar 5. O número 21 saiu 10 vezes nos últimos 12 concursos, uma dezena muito forte. 21. Aí, pessoal, todas as outras ímpares fortes saíram 8 vezes. Qual o critério que eu uso para estar escolhendo uma delas? Eu procuro colocar em fileiras diferentes. Por exemplo, se eu já tenho 5 fixo aqui nessa coluna, nessa fileira, e o 21 nessa fileira, eu vou pegar aqui o 13, ó, que é uma fileira que não tem nenhum fixo. 13. Então estão aqui as 3 fortes ímpares para ser as minhas fixas. E as 2 ímpares fracas seriam aqui o número 1, saiu apenas 5 vezes, e o número 17, também apenas 5 vezes. Estão formados aí 5 dezenas ímpares fixas. Vamos para as pares, 2 dezenas pares fortes para ser as fixas. A dezena 4 saiu 9 vezes. E a dezena 16 saiu 9 vezes também.
uma dezena par fraca, seria aqui a dezena 20. Também tem outras com número que saíram 4 vezes aqui, aí você fica a seu critério escolher uma delas, dezena 20. Então, formada aqui, pessoal, as 8 dezenas fixas, bem equilibrada, tá? Aqui eu deixei como exemplo 5 jogos e eu proponho para vocês fazerem um teste. Aposte 5 jogos, pessoal, durante pelo menos aí os próximos 6 concursos. Se você está vendo o vídeo depois dessa análise aqui, você faz a sua análise dos seus 12 últimos concursos. Vai atualizando aqui essa frequência para você montar os jogos. Isso aqui é só um exemplo, tá? Tá atualizado para o concurso de hoje, mas vocês fazem sempre que vocês for montar um jogo, você atualiza essa frequência aqui, tá ok? Então eu proponho para vocês estarem fazendo 5 jogos e jogando aí com uma teimosinha de pelo menos 6 concursos. Depois deixe nos comentários os resultados. Pode ver que você vai pegar entre 11 a 13 pontos com muita frequência e com chances altas aí de 14 e 15. Principalmente se você acertar as 8 fixas, pessoal. Por que dessa mistura aqui? Porque a dezena que é fraca, ela tende a ser forte no próximo ciclo de 12 dezenas. Então, essa que saiu 5 vezes, ela pode estar saindo 10 vezes nesse próximo mês. Então tem que insistir por alguns concursos seguidos, até terminar o ciclo e você fazer a renovação das suas dezenas fixas, tá ok? Tá, mas como eu completo aqui as restantes? Pessoal, você escolheu aqui as fixas, eu deixei o quadrinho do lado para mostrar quais você não vai escolher, para completar os bilhetes que já são as fixas. Então aqui eu vou pintar de amarelo. Sobraram aí 17 dezenas para você completar os seus bilhetes. Vocês usem da sua criatividade. Vai olhando no quadro aqui, para não ficar muitas pares. Por exemplo, formar um bilhete com 10 pares ou 11 pares. Procure deixar o equilíbrio. 8 ímpares, 7 pares. No máximo 9 ímpares, 7 pares. 8 pares e 7 ímpares. Assim vocês vão completando os jogos de vocês. Tá ok? Use de sua criatividade. Pode usar aqui a tabela de frequência para vocês completarem essas que faltam. Só não pode repetir aqui, tá? Aqui já são as suas fixas. Então, completem as dezenas restantes nesses 5 jogos e testem aí por pelo menos 6 concursos seguidos. Quem tiver condições, teste para 12 seguidos. Vocês vão recuperar boa parte do investimento com apenas 5 jogos. E pode até aí pegar 14 pontos, aí 15 pontos, quem sabe. Beleza, pessoal? Uma dica bacana aí do canal do Pulga. Se você não é inscrito, se inscreva já e acompanhe os novos vídeos que vem por aí, beleza? Dê um like e compartilhe com seus amigos para ajudar o pessoal aí a quebrar essa banca da loteria, pessoal. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!